Mirella está entrando na sala. Então, estamos em 6 pessoas na sala. Então, bom dia mais uma vez. Já tinha falado com a maioria. Mirella, tudo bem? Nicole, me ouve? Bom dia, professor. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Nicole. Bom dia. Bom dia, Érica. Então, gente, talvez algumas pessoas já tiveram aula comigo na terça-feira de rotinas, outros e outras não. Então, um prazer poder iniciar esse semestre com vocês, numa disciplina tão interessante e tão, vamos dizer assim, que traz tanta vontade de muitos profissionais em querer seguir essa função, né, na área de RH, que é de consultoria, auditoria e consultoria na área de recursos humanos. Então, vou colocar aqui, voltando a Giovana. Temos aqui um aluno ou uma aluna, usuário desconhecido. Bom dia, usuário desconhecido. Quem será que é? Temos aqui a Érica, o Bruno, a Cláudia, a Giovana, a Mirella, a Nicole. E quem mais está na sala que pudesse se identificar? Bom, enfim. Então, para quem não me conhece, eu sou o professor Gilson José Fidelis. Aí está um pouco do meu currículo acadêmico e profissional. Eu sou consultor desde 2001 nas áreas de gestão de pessoas, RH e negócios. Né? São 36 para 37 anos trabalhando, seja na indústria, seja no comércio, seja como consultor. A minha formação inicial acadêmica eu sou bacharel em comunicação social, com habilitação em relações públicas pela Universidade Metodista aqui de São Bernardo. Fiz o curso de MBA, né, em recursos humanos pela Universidade Mogi das Cruzes durante 2 anos e meio. Fiz um curso em seguida também de MBA em Tecnologia da Informação, TI, também pela Universidade de Mogi das Cruzes. Realizei a extensão desses 2 cursos MBA pela Universidade do Estado da Califórnia, nos Estados Unidos, né, Universidade Hayward, na Califórnia. E sou mestre, né, finalizando a minha formação acadêmica, sou mestre em administração de empresas, né, voltando às minhas origens, né, na Universidade Metodista aqui de São Bernardo. Além disso, eu sou professor de graduação e pós-graduação desde 2003. Então, eu vou completar aí praticamente 17 para 18 anos como professor, os cursos de tecnologia, cursos de bacharelado, né, e cursos também de pós-graduação e especialização em MBA. Sou escritor desde 2006, tenho 4 livros publicados na área de gestão de pessoas, sendo que, inclusive, 2 desses livros fazem parte da bibliografia básica do curso. O primeiro, Gestão de Recursos Humanos, o segundo, Gestão de Pessoas, com foco específico na área de departamento de pessoal. O terceiro, Treinamento e Desenvolvimento de Pessoas e Carreira. E o quarto livro, uma edição solicitada pela editora, trabalhando um pouco mais para os cursos de administração de empresas.
não disse, mas eu sou escritor da editora Saraiva e também da editora Quality Mark. Tá? Então, muito prazer. Meu e-mail corporativo está abaixo da minha foto, né? Então, esse e-mail será o nosso e-mail de contato, o e-mail onde vocês vão enviar as atividades que eu propuser a vocês. E meu telefone está aí à disposição do representante ou da representante da sala para os contatos mais pontuais, né, de comunicação. Então, eu gostaria de abrir um canal de comunicação para o representante ou a representante dessa sala de sexta-feira, tá? Me digam quem é representante ou representante dessa sala de sexta-feira, por favor. E se ela está presente. Vocês conhecem a representante? Pessoal? Professor, mas está só o terceiro semestre ou tem outras turmas? Então, tem, pelo que eu soube, é terceiro e quarto semestre, se não me engano. Porque do terceiro era o Klaus, mas só que ele saiu e ficou o Henrique. E o Henrique acho que não está na aula. Não, hoje não. Mirela, se você puder fazer a gentileza, né, de anotar esse meu telefone e passar para o representante, você me faz isso? Faço sim. Eu já tirei print da tela e eu mando para ele. Tá bom, então, Mirela, muito obrigado, viu? Bom, gente, vocês já devem ter visto desde segunda-feira, né, os slides de boas-vindas, né? Não quero me estender muito, porque eu já agradeci, já dei meu bom dia, agradecendo a presença de todos. Algumas informações importantes sobre desafio nota máxima. Vocês já talvez devam ter recebido algum comunicado da coordenação ou da diretoria a respeito disso, para ficarem atentos, né? Sobre o simulado que estará disponível a partir da próxima semana. Esse outro slide também, nós contamos com a gentileza de vocês na indicação do curso, né, da avaliação do nosso curso. Nosso curso é um dos mais bem avaliados da região metropolitana, né? Então, se acharem por bem, né, indicar o nosso curso, eu agradeço em nome da instituição também, tá? E aí está o nome da nossa disciplina desse semestre, né? Como eu disse a vocês, existe aí uma boa visibilidade, né? Uma curiosidade, e muitas vezes os profissionais iniciantes de carreira já pensam num futuro próximo, se tornarem auditores ou consultores, né, na área de recursos humanos. Como eu disse, desde 2001, eu trabalho como consultor na área de recursos humanos, na área de gestão de pessoas e negócios. Então, já vou aí para 19 anos nessa área, trabalhando com empresas, né? Então, nós vamos falar um pouco a respeito disso. Eu tenho percebido muitas indicações de alunos, ex-alunos, que já iniciaram essa trajetória, né, buscando cursos fora da faculdade, buscando instituições que tragam realmente essa condição de vocês se tornarem auditores, né, de trabalharem por conta própria, trabalharem como autônomo, enfim, né, de que vocês tenham aí uma outra visão, uma outra compreensão sobre as atividades relacionadas ao campo da auditoria e da consultoria. Então, durante esse semestre, eu vou, aos poucos, mostrando para vocês, né, os caminhos
que vocês podem percorrer para poder atingir, alcançar talvez esse grande objetivo. Então, falar de auditoria e consultoria, né, nós temos primeiro que entender qual é a relação existente entre a auditoria e a consultoria. Quando nós falamos em recursos humanos, nós temos que entender que para analisarmos qualquer situação que envolva a área de recursos humanos, nós precisamos, de fato e de direito, conhecer todos os processos de trabalho, mas eu digo todos os processos de trabalho que envolvem os subsistemas da área de recursos humanos. Não basta somente achar que sabe, né, sem ter realmente colocado a mão na massa nesses subsistemas. Por quê? Porque a auditoria ela vai requerer do profissional um profundo conhecimento das práticas que envolvem todos os subsistemas desta área. E a consultoria, ela, de forma até mais ampla, ela também vai requerer desse profissional não somente conhecer profundamente as práticas de recursos humanos, né, dos subsistemas da área de RH, mas também estar extremamente atualizado ou atualizada com aquilo que está acontecendo lá fora, nas diversas empresas, e o que elas têm feito, né, de modernização para que a área de recursos humanos entregue um resultado cada vez maior e melhor. Então, há necessidade de se participar de grupos de atividade na área de RH, saber o que está acontecendo, o que está se veiculando em termos de novidades na área de RH, como que, principalmente num momento como esse que estamos passando, com uma avalanche de medidas governamentais, procurar realmente entender o que está acontecendo, né? O que essas medidas governamentais elas vão atingir direto ou indiretamente as empresas. O que as empresas estão fazendo, qual é o movimento, né, de mercado. Nós temos visto muitas empresas demitindo, nós temos aí uma base do primeiro trimestre de 2020 que nos demonstra uma quantidade de 12 milhões e 800 mil pessoas desempregadas. Temos dados também de que as empresas, né, não estão conseguindo sobreviver e as que estão no mercado realmente estão muito preocupadas com o andamento dessas políticas governamentais. O trabalho de home office tem sido aí um dos modelos de contratação mais requerido em momentos como esse de calamidade pública, momentos de distanciamento social. Então, esse profissional de recursos humanos, ele precisa constantemente, diuturnamente, né, seja dia ou seja noite, se antecipar aos fatos, buscar informações, compartilhar essas informações com as pessoas que de fato possuem o conhecimento, né? Estar atento à internet, às notícias, enfim. Então, é uma função, é uma atividade, é uma prática muito gostosa, mas que requer de vocês um conhecimento bem profundo dessa área que vocês estão aprendendo a conhecer. Então, se nós temos aqui alunos de terceiro semestre e talvez de quarto semestre, vocês estão no último ano
antes da aquisição de um diploma, né, um diploma de graduação. Então, há necessidade de que vocês realmente se apropriem desse conhecimento, lembrem de todas as disciplinas que vocês já cursaram, porque elas se interligam entre si, e não somente isso, mas buscar especialização além da faculdade, né? Como eu disse, os meios de comunicação, eles são fundamentais para que vocês complementem o aprendizado na faculdade, né? Conosco, professores que são de área, professores experientes na carreira, para poder sustentar todos esses argumentos que nós vamos tratar durante esse semestre, tá? É uma disciplina bem técnica, vocês vão fazer atividades práticas, né, de auditoria e vão conhecer também a consultoria. Essa disciplina ela está basicamente dividida em 2 bimestres. O primeiro nós vamos falar sobre auditoria, né, e o segundo bimestre nós vamos trazer para vocês alguns insumos sobre consultoria, mas de qualquer forma, gostaria muito que vocês participassem da aula, que vocês perguntassem bastante, né, tirassem dúvidas, né, já que eu disse, quando se fala em auditoria e consultoria, brilha os olhos dos profissionais, né, que tem o objetivo de dar suporte às empresas, sejam elas de qualquer ramo de atividade. Tá? Alguma dúvida, pessoal, sobre isso? Não. Érica, tem alguma expectativa quando viu sobre essa disciplina? Quando Sim, viu, não, professor. quando soube. Desculpa. Sim, quero aprender muito. Que bom, Érica. Vai perguntar bastante? Com certeza. Então tá bom. E o Bruno? Quais expectativas, Bruno? Bruno, me ouve? Oi, bom dia. Desculpa, professor. Como eu falei, tá meio ruim, aí às vezes eu desmuto, mas às vezes não tá saindo o áudio. Sem Então, problema. minha expectativa é que eu vou tirar todas as minhas dúvidas, né? Que eu tenho hoje em dia para referente à auditoria, né? E consultoria. Vai perguntar bastante também, Bruno? Pode deixar, seu professor. Tudo que tiver dúvida, eu vou perguntar sim. Quero ver essa mãozinha sempre levantada, hein? Pode deixar, pode deixar. É isso aí. Cláudia? Sim, professor. Pode deixar, vou perguntar também, tirar todas as dúvidas, para quando for o ano que vem, tá todo mundo já craque na matéria para ingressar no trabalho. Todo mundo afiado, né, Cláudia? Sim. Mas qual a sua expectativa com relação a essa disciplina, Cláudia? Professor, é igual você falou, é uma área que deixa a gente bastante curioso, né? Para que talvez continue, quem sabe, desperte um desejo de firmar nessa profissão, né? De poder seguir, né, essa prática. Né? Essa prática, é isso mesmo. Legal. Giovana? Então, aprender o máximo que eu puder, né? Conseguir aprender o máximo, poder tirar todas as minhas dúvidas, perguntar sempre. Tinha gerado alguma expectativa, Giovana, com relação a essa disciplina? Professor, na verdade, não sei, na verdade, não sei te dizer exatamente se sim ou não. Você está no 3º semestre, é isso? Sim. Já tá chegando na porta de saída já, né? Vamos ver, né, como é que vai ser a disciplina, se vai despertar mais algo em mim, algo a mais em mim, para ver como é que vai ser.
Entendi. Espero que sim, Giovana. Estou aqui torcendo para que isso aconteça, tá? Ok. Mirela, suas expectativas? Então, professor, eu espero que eu aprenda mais do que no semestre passado. Nesse semestre agora eu vou tentar me engajar demais e vamos ver qual vai ser essa disciplina, né? Vai que eu sigo esse rumo, não sei. Eu torço para que todos vocês, pelo menos, sintam assim uma vontade de pelo menos, de pelo menos se especializarem, né? Porque isso é importante, né? Então é isso aí. Nicole, eu acho que saiu. Patrícia, Oi, professor, bom dia. bom dia, Patrícia. Tá com uma vozinha de sono ainda, né, Patrícia? É porque eu tô com a garganta também meio ruim. Poxa vida, né? Espero que melhore rapidamente. Ai, tomara, que eu não aguento mais não. Então, Cadê esse áudio? desculpa, Patrícia, tive um pequeno problema de sinal aqui, mas já voltei. Você pode só falar rapidamente sobre suas expectativas? A professora, a minha expectativa é aprender cada dia mais, né? Sim, Quem sabe já não seguir esse rumo de uma vez. Bom, no momento, a minha expectativa é aprender, o aprendizado, para colocar em prática. certo. Que bom. Então vamos ter muitas perguntas da Patrícia, então, né? Ah, com certeza. Não tenha dúvidas. Vocês todos têm aí uma mãozinha, né? Ou também, se quiser, é só falar, professor, tem uma dúvida, e eu paro e a gente resolve todas as dúvidas, tá bom, pessoal? Combinado? Ninguém vai ficar Combinado. com vergonha? Não, professor, nem pode ter, né? Não, pelo amor de Deus, vocês estão aqui para aprender e nós temos obrigação de ensinar e tirar todas as dúvidas no momento que vocês quiserem, tá bom? Já imaginou chegar numa empresa, falar, eu não sei, mas você não estudou? Eu tive vergonha de perguntar. Isso, isso é bom. É bem assim Esse, mesmo. esse nível de consciência me agrada bastante, viu, Patrícia? Mas vamos lá. Então, vamos ver o que nos espera durante esse semestre. Então, lá no portal, vocês vão ter acesso, né, às informações desses conteúdos, tá? Então, a unidade 1 fala sobre conceitos histórico da auditoria e consultoria em RH, né? Então, nós vamos ter lá conceitos históricos, diferenças, fundamentos de um plano de auditoria para os diferentes subsistemas de RH, fundamentos de um plano de consultoria em recursos humanos, ética, né, como não poderia faltar em qualquer atividade, seja a atividade mais simples, das mais complexas, sempre deve existir a ética na execução das atividades, tá? Então, ética da auditoria e consultoria de RH. Então, nessa primeira parte aí, nós vamos ter uma atividade que vocês vão elaborar, que é uma auditoria num processo que eu vou demonstrar para vocês, que é um processo de definição de necessidades de treinamento, tá? Então, vocês farão essa atividade prática, valendo nota, né, onde vocês vão experimentar um pouquinho do que seja a prática de um auditor, tá? A unidade 2, auditoria em recursos humanos, coleta, avaliação e controle. Vocês vão aprender sobre os agentes de auditoria de RH,
os períodos e fatores de influência dessa auditoria. Coleta e fontes de informação para a auditoria de RH, padrões de avaliação e controle internos de RH e fases e estrutura de um plano de auditoria para os diferentes subsistemas. Então, nessa segunda parte, também vocês vão fazer uma outra atividade de auditoria, só que de folha de pagamento. Tá? Então, vocês vão realizar essa atividade como se fossem, de fato, né, auditores, né, júnior, né, auditores iniciantes, né, na área de recursos humanos. Tá? No segundo bimestre... Então, peraí, professor. Pois não. Vamos ver se eu entendi. É Tá. para a gente fazer um trabalho, assim, falando sobre as práticas de um consultor, de um auditor, na área do recursos humanos. Vocês vão realizar uma mini auditoria. Tá? Então, eu vou ensinar vocês os processos, né, como está dito aqui, os fundamentos, e vocês vão realizar uma auditoria como se vocês estivessem lá fazendo a auditoria, entendeu? Entendi. Então, vamos dizer assim, basicamente, vocês não vão escrever sobre, vocês vão realizar, claro, que depois vão escrever, mas é bem pouco texto, né, e mais atividade prática, entendeu? Entendi. Vai ser como se fosse tipo uma apresentação, no caso. Eu vou dar para vocês uma situação chamada situação problema e vou solicitar que vocês respondam essa situação problema, né, praticando, né, a auditoria. Tudo bem? Tá bom, tudo bem. Como nós temos aqui um modelo virtual de aula, eu não conseguiria, talvez, né, ainda vou pensar a respeito disso, né, e pela periodicidade de alunos na sala, hoje nós estamos em 6, de montar grupos, entendeu, Mirella? Entendi, professor. Então, nós vamos, em princípio, trabalhar com entrega de material pelo e-mail, tá bom? Tá bom. Então, a apresentação, ainda não pensei a respeito disso, tá? Uma apresentação como se fosse, por exemplo, um seminário, entendeu? Entendi. Porque essas atividades, quando elas são realizadas em sala de aula, eu monto, de fato, grupos, e eu vou passando grupo a grupo para esse grupo me mostrar, além do trabalho escrito, me mostrar, e aí a apresentação é no grupo, não é estilo seminário, não, tá bom? Fiquem tranquilos. Tá bom, então entendi como se fosse um mini teatro, se fosse presencial. Não, também, assim, imagine que você estivesse lá reunida com seu grupo, lá num círculo, seja onde fosse, e eu daria essa atividade para vocês, mostraria como fazer, né? E daria um tempo para vocês realizarem essa atividade, e aí no final eu passaria grupo a grupo, sentaria com vocês, e aí vocês iriam me dizer como é que foi feita a realização desse trabalho, me dando esses caminhos de como vocês realizaram a auditoria. Acho que ficou melhor agora, não ficou? Sim, ficou. Então tá bom, mas durante o semestre a gente vai tirando todas essas dúvidas. Pode esquentar a barriga, tira o friozinho da barriga, tá bom, Mirella?
Então, no segundo bimestre, nós vamos trabalhar agora um pouco mais falando sobre consultoria. Então, a consultoria, as metodologias para se exercer a atividade de consultor ou consultora, técnicas de diagnóstico, sejam eles organizacionais, sejam por meio de métodos e técnicas, a estrutura de um plano de consultoria, né? Porque imaginem vocês recebendo um contato de alguma empresa, solicitando uma visita para a realização de uma atividade de consultoria, né? Então, o profissional se dirige até a empresa, ouve o que a empresa está necessitando e, de acordo com os seus conhecimentos, você elabora uma proposta mostrando para aquela empresa como você irá trabalhar para atender aquela necessidade, definindo tempo, ou melhor, definindo um cronograma. Neste cronograma, você detalha quais são as atividades que vocês vão realizar, detalhando quais os recursos, né, que você irá precisar, sejam pessoas, sejam documentos, seja parte física, né, uma sala, ou se não. Vão detalhar se haverá reuniões periódicas dentro desse cronograma. Essas reuniões serão com quem? Qual o cargo desse alguém? Vocês vão detalhar, né, o custo dessa consultoria, né? Se é por hora de trabalho, se é por projeto, se o custo ele é total, e detalhar também como que será feita a apresentação para os sócios ou para a diretoria dos resultados que foram atingidos nesse trabalho de auditoria. Então, quando o dono da empresa receber esse projeto, essa proposta, esse dono de empresa, o diretor, o gerente, não importa quem solicitou a consultoria, ele precisa ter, né, assim uma condição de entender início, meio e fim e quais os recursos necessários que a empresa precisa disponibilizar para que esse consultor ou essa consultora ela consiga atingir esses resultados, tá? Então, é isso que a gente vai falar um pouco na unidade 3, tá? E na unidade 4, a gente volta um pouquinho com a auditoria, né? Incluindo esse ingrediente chamado consultoria, para vocês terem ideia como que essa prática ela pode ser inovadora, como essa prática pode gerar mudanças no comportamento organizacional, né? E como que as empresas podem antever determinados problemas, né, sem a necessidade de que haja mais uma vez uma intervenção de um consultor ou de uma consultora naquele problema que já, né, havia sido resolvido. Então, o que eu posso dizer a vocês agora é que o auditor ele tem uma responsabilidade de curto prazo, porque quando nós falamos em auditoria, nós estamos falando de verificação diária das atividades, das operações. Vocês que trabalham ou já trabalharam, enfim, vocês sabem que diariamente vocês precisam fazer uma conferência, uma análise das atividades que vocês realizam, né? O trabalho do auditor, ele não é diferente, porém com técnicas, né? Utilizando de técnicas para se evitar problemas
para se evitar desperdícios e para se evitar prejuízos, né? Então, a auditoria tem essa finalidade, estar sempre atento, né, aos acontecimentos, estar sempre atento ao fluxo das atividades, né, procurar sempre ter a certeza de que aquela atividade, ela de fato está sendo cumprida de acordo com o que está escrito, de acordo com o que as empresas precisam. Se não há desvios, né, o auditor precisa conhecer bastante sobre legislação. Então, é um ponto importante para vocês que, se já tiveram uma disciplina legislação social e trabalhista ou legislação empresarial, vocês precisam estar muito atentos, porque a auditoria ela segue padrões, né? E quais são esses padrões? Primeiro e mais importante, né, são as legislações governamentais. As empresas, elas são obrigadas a seguir regras legais, né? No nosso caso, pensando em RH, as regras trabalhistas, as regras previdenciárias e as regras relacionadas à Secretaria da Receita Federal. Tá? Se a gente for analisar a área contábil, por exemplo, eles seguem regras contábeis, né, de apropriação de valores, né, também na área financeira, né, como investir o dinheiro, né, precisa seguir regras também do Conselho Monetário de Valores. Então, a nossa área, a área de RH, também segue regras, né? Então, regras legais, como eu disse, trabalhista, previdenciária e tributária, segue regras relacionadas ao contrato de trabalho, quais são as modalidades de contrato, segue regras relacionadas à convenção e acordo coletivo da categoria, seguem regras relacionadas ao fluxo das atividades de cada cargo. Eu não sei se vocês chegaram a ter esse tipo de informação, mas o cargo ocupado numa empresa, ele, antes de ser criado esse cargo, o nome do cargo, auxiliar, assistente, analista, encarregado, então, antes de ter esse nome, né, se elabora, se constrói as funções desse cargo. Então, o nome do cargo, ele só surge a partir das atividades que aquele cargo, né, vai precisar desempenhar. Então, após definido todas as atividades, o fluxo de trabalho, vai atender telefone, vai arquivar documentos, esse cargo vai precisar analisar o mercado externo, vai precisar fazer isso. Depois que foi elaborado, todas essas atividades, tá? Que se constrói o nome do cargo. Então, acredito que vocês já tenham ouvido falar a respeito de cargos e salários. Mas, de qualquer forma, é importante que vocês saibam disso. Então, quando eu tenho aquela relação de atividades, vocês que trabalham, né, vocês podem, muitas vezes, falar, não, eu sei o que eu faço. Eu sei que eu tenho que chegar na empresa, ligar o meu computador, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Você faz uma listinha de todas as atividades que vocês precisam realizar naquele dia. Da mesma forma, vocês também aprendem que, exemplo, uma vez por semana precisa fechar uma planilha para informar o gestor, de que a cada 15 dias precisa fazer pedido de vale transporte,
e de que cada mês é necessário apontar os cartões para calcular a folha de pagamento. Então, tudo isso que você sabe que tem que fazer, isso está escrito em algum lugar. E, normalmente, esse lugar chama-se um formulário chamado descrição de cargos. Ou também, né, descrição de cargo, descrição de função e cargo. Tá? Porque primeiro vem a função, para depois vir o nome do cargo. Vocês têm alguma dúvida em relação a isso, pessoal, que eu estou falando sobre cargo e salário, não? Não. Vocês já ouviram isso em alguma outra disciplina? Hein, Patrícia? Que eu me recordo, não, professor. É porque eu fuço muito nas coisas, né? Eu converso com outras pessoas, eu fuço muito nas coisas, então quando o senhor começa a explicar, me vem vagamente algumas coisas que eu já vi outras pessoas falarem ou fazerem, até mesmo em empresa que eu já trabalhei. Mas em disciplina, não? Não, em disciplina, não. Em disciplina, não. Entendi. Pelo que eu me recordo, não mesmo. Entendi. Então, que bom, que pelo menos essa informação, ela agrega valor a vocês, né, para vocês entenderem que antes de nós ocuparmos uma posição em qualquer empresa, né, isso é fácil de entender, porque normalmente quando, vamos supor, eu estou procurando emprego, e aí aparece lá uma vaga de emprego, a primeira coisa que eu vou olhar é o nome do cargo, né, para depois verificar o que esse cargo vai exigir de mim, né, em termos de conhecimentos, né, e habilidades. Então, se eu estou procurando um cargo na área de RH, e surge lá assistente de RH, aí opa, né, já me interessei. Que saiba fazer isso. Claro que no anúncio, né, não se tem a 100% das atividades que serão realizadas, apenas as principais. Mas é assim que funciona. Tá? Então, quando uma empresa, um gestor, ele necessita de alguma posição no seu departamento, ele solicita do RH sua colaboração para buscar esse possível candidato no mercado. Então, o profissional de RH vai pedir para o gestor, tá, mas o que essa pessoa vai desempenhar aqui na empresa? Então, eu tô dando um exemplo, pessoal, de um cargo que ainda não existe na empresa, tá? Só para vocês terem uma ideia. Então, esse gestor vai dizer assim, desculpa, Patrícia, vou usar seu nome assim, tá? Aleatoriamente. Você permite, Patrícia? Tranquilo, professor. Então, o gestor da área, sei lá, da área administrativa, procura a Patrícia e fala assim, Patrícia, nós precisamos criar um cargo aqui na empresa, porque eu estou precisando de um assistente. Aí a Patrícia, legal, tá? Então vamos sentar aqui e vamos definir isso. O que esse profissional vai executar? Aí o gestor fala, Patrícia, esse profissional ele vai ter que fazer isso, vai ter que fazer aquilo, e a Patrícia anotando. Vai fazer aquilo outro, tal, aí a Patrícia, legal. Agora, quais são os conhecimentos necessários para que esse profissional faça tudo isso? Patrícia, ele precisa pelo menos ter aí um ensino médio, está cursando aí alguma faculdade, ter algum certificado de informática. Aí a Patrícia, opa, legal. Qual o tempo de experiência que você gostaria que essa pessoa tivesse? Patrícia, pelo menos aí uns 3 anos no cargo, né, que já tenha realizado isso, eu acho que é o suficiente. Então, a Patrícia, com essas informações,
vai olhar essas atividades, esses conhecimentos, essas habilidades, e aí vai falar, gestor, ou fulano, então vamos fazer o seguinte, né? Pelo que nós do RH conhecemos do mercado e pela característica da nossa empresa, pensando em cargos similares, em cargos parecidos, então nós teremos mais facilidade de encontrar um assistente, né? Um assistente administrativo, por exemplo, porque o auxiliar ele já não tem tanta experiência, tanto conhecimento, então nós acreditamos que o assistente ele possa trazer esse resultado que você precisa. Tudo bem? Aí o gestor vai, negocia com a Patrícia e fecha com o assistente. Entenderam, pessoal? Entendeu, Patrícia? Obrigado por deixar usar seu nome. Sim, entendi. Então, de posse desse rol de informações, é que a Patrícia vai observar qual é o salário possível que a empresa pode pagar. Então, a Patrícia vai olhar no mercado, vai saber fazer lá a sua pesquisa para saber quanto que o mercado está pagando, quanto que o mercado está valorizando essa mão de obra, né? Vai fazer uma média, e aí vai chegar para o gestor financeiro, o gestor de RH, e falar, olha, o salário que eu vi no mercado é X para esse assistente administrativo. Aí o gestor vai lá no chefe do dinheiro, lá no gestor financeiro, leva uma planilha, aí o gestor financeiro analisa esse custo e autoriza ou não. Se abaixo da média, se pode pagar na média, ou um pouco mais, né, sobre a média, e é ele que vai decidir, e o gestor de RH volta e fala para a Patrícia, Patrícia, olha, o salário que a empresa vai poder pagar para esse cargo é X reais por mês. E a partir daí a Patrícia começa a fazer todo o seu trabalho. Entenderam, pessoal, como é que é o fluxo de atividades, bem simplesinho para vocês entenderem a respeito de cargos e salários? Sim. Érica, Bruno, Cláudia, Giovana, Solange, Viviane. Sim, sim. Entenderam, Professor, pessoal? deixa eu só falar uma coisa. A Mirella falou que os slides não estão aparecendo para ela. Os slides? Isso, ela falou que tá tudo em branco. Érica, tá vendo os slides bem, não? Estou, sim. Bruno? Tô sim, professor. Desculpa, só repete, quem é que não está conseguindo? A Mirella, né? Eu falei para ela reiniciar, eu acho que ela tá reiniciando. Isso, porque eu ia falar que ela saiu, talvez agora, quando ela retornar, talvez ela já consiga. Porque às vezes dá algumas oscilações na internet, e pode ser que tenha acontecido isso. Mas obrigado por avisar, viu, Giovana, né? Isso. Obrigado, Giovana. Mas voltando ao assunto, vou com você, Giovana. Você entendeu o fluxo da construção de um cargo, da elaboração e autorização do salário, para que se comece ficou bem a fazer claro essa parte. para que se comece a fazer um trabalho de recrutamento e seleção? Ficou bem claro, professor, consegui entender bem essa parte. Então é assim, aonde eu quis chegar, né, com esse exemplo e usando o nome da Patrícia, a Mirella está chegando agora. Vamos ver se ela consegue enxergar os slides. Mirella, consegue me ouvir? Te ver, mas só que os slides não. Os slides ficam carregando, fica 0 de 0. Sério? É que eu fiz uma pesquisa aqui e infelizmente só você não está conseguindo. Puxa vida. Mirella, o meu também tá assim. É a internet. Apesar que eu não então o meu apareceu de novo.
Apareceu, Mirella? Apareceu. Que bom. Apesar que às vezes o aluno pergunta, professor, o senhor não passou mais nenhum slide? Eu falo, não, ainda está nesse ainda. Não, já tinha sumido mesmo. Então tá bom, que bom. Porque se fosse na maioria, eu ia tirar os slides e voltar, né? Para ver se realmente ele chegasse para todos vocês. Mas que bom. Então, pessoal, aonde eu quis chegar com essa explicação, usando, né, a gentileza da Patrícia de permitir usar o nome dela. Vocês perceberam que existe um passo a passo, então não se determina um nome de cargo sem que haja definição das atividades. De que a partir do momento que há uma negociação entre o RH e o gestor, né, do nome do cargo, qual é o nome mais correto, e não é somente o mais correto, é aquele em que a Patrícia do RH vai ter mais facilidade de encontrar no mercado. Porque tem muitos cargos que são criados, muitas vezes o nome do cargo não diz nada relacionado às atividades, e aí, para nós do RH, é uma dificuldade enorme de poder encontrar esses cargos, essas pessoas, esses candidatos no mercado. Porque quando você lê, né, o nome do cargo e vê as atividades, aí você se questiona, você fala, caramba, né, para assistente precisa ter isso, isso, isso e isso, né? Então, as pessoas às vezes sentem dificuldade para poder participar de um processo seletivo. Mas, enfim, perceberam que é um passo a passo e que isso precisa estar escrito em algum lugar. Em algum momento, isso precisa estar escrito como se fosse um procedimento. Alguém nunca ouviu falar do que é norma e procedimento? Levanta a mãozinha. Eu acho que todos vocês já devem ter ouvido falar nisso. Então, uma norma, um procedimento é um padrão. Então, se na ausência da Patrícia, né, vier lá a Solange e for ocupar o cargo da Patrícia, ela precisa saber que esse processo de construção de cargos tem etapa 1, etapa 2, etapa 3, e ela só vai ter condições se ela ler o que está escrito no procedimento e fazer aquilo que está escrito no procedimento. Porque se é um padrão, é para se evitar erros. Se é um padrão, é para se evitar que as pessoas façam achando que sabem que estão fazendo. Seguir um padrão é não cometer prejuízos para a empresa. Porque tem muitas empresas que não criam padrões, normas e procedimentos, aí cada um faz do seu jeito. E se cada um fizer do seu jeito, sem que tenha um padrão, concordam que as coisas podem chegar a causar prejuízo para uma empresa? Sim ou não, pessoal? Então, evitar esses prejuízos vamos dizer assim, é a parte mais básica de qualquer atividade empresarial, seja de uma copeira, seja de um porteiro, de um auxiliar de cozinha, um auxiliar de limpeza, né? Evitar erros é evitar prejuízo, é evitar retrabalho. Então, essas normas e esses padrões, eles precisam ser seguidos. Então, é nesse momento, é nesse documento que o auditor ele se concentra. Então, o trabalho da